Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina Tratamento e Análise de Dados ou Informações. E este vídeo versa sobre a associação de variáveis qualitativas e quantitativas. Eu deveria começar pela página 1 e não pela 2, então vamos mudar. E nós começamos aqui então pela página 1, que é o tema interessante. Senão a gente se perde. Bom, a questão, quando você tem uma associação entre variáveis qualitativas e quantitativas, o modo de proceder na análise inicial seria separar cada uma das categorias da variável qualitativa e proceder na análise da variável quantitativa dentro daquela categoria como se ela fosse uma única variável. Se você segue esse estilo, então você pode fazer a análise conforme nós previamente vínhamos descrevendo, construir tabelas de frequências, fazer cálculo de valor médio, desvio padrão, variância, construir os valores de quantis e valores extremos, a inferior e superior, construir box plot, construir histogramas e assim sucessivamente. A meu ver, uma das melhores maneiras de colocar essa análise, uma forma, não sei se melhor ou, digamos assim, mais intuitiva de percebermos essa análise, seria pela construção de histogramas e sua representação como um conjunto de gráficos, cada um deles dedicados a uma das categorias da variável qualitativa. Quando você os apresenta dessa forma, dessa maneira, você acaba tendo a chance de comparar qual é a característica, por exemplo, aqui do box plot, em cada uma das categorias da variável qualitativa. E com isso você tem uma primeira análise comparativa de como é que se comporta a variável quantitativa em cada uma das categorias da variável qualitativa. E com isso você consegue inferir alguma medida de associação por inspeção, que seria algo conforme um equivalente ao que nós vimos no vídeo anterior, quando falamos sobre os diagramas de dispersão para duas variáveis quantitativas. Então essa seria uma primeira etapa. Uma segunda etapa para a gente olhar é quando a gente pode desenvolver um critério quantitativo. O critério quantitativo aqui a gente vai apresentar novamente na segunda etapa. Ele é simplesmente o R quadrado e ele nos possibilita saber o quanto da variância na variável quantitativa se deve às variações nas categorias da variável qualitativa. Então esse vai ser o segundo tópico desta aula. Então comecemos pela análise baseada em inspeção, que ela nos dá uma intuição sobre como inferir a associação entre variáveis quantitativas e qualitativas neste problema. Então nós podemos fazer isso por meio de dois exemplos, considerando os dados da tabela 2.1 do nosso livro-texto. E vamos selecionar duas variáveis para o exemplo 1. Uma é o salário em salários mínimos, e a outra indicado pela letra S, e a outra é o grau de instrução de um certo indivíduo, representado pela letra Y. O grau de instrução aqui vai ter três categorias: a categoria fundamental, médio e superior. Então, voltando aqui, e ensino superior. Veja que nesta tabela que nós construímos, nós reunimos os dados da variável qualitativa nesta primeira coluna,
E aqui, características da nossa análise em relação à variável quantitativa. Então, nós temos, por exemplo, nesta coluna, o número de elementos pertencentes a cada uma das categorias da variável qualitativa. Em seguida, nós temos aqui o valor médio da nossa variável qualitativa de interesse, a variável salário para cada uma das categorias e o desvio padrão em cada uma dessas categorias também. Novamente, colocamos aqui também a variância e os limites inferior e superior, assim como primeiro, segundo e terceiro quartis para cada uma das categorias da variável qualitativa, bem como a combinação dos dados independente da categoria que estivermos avaliando. Então, aqui nesta última linha, seguem as características da análise quantitativa, da análise da variável quantitativa, olhando para todos os dados, independente da categoria na variável qualitativa. Usando esses dados aqui, por exemplo, nós podemos construir um box plot, que vai ser usando esses 5 parâmetros aqui. Então é isso que nós fazemos nesta figura de número 1, sobre o exemplo 1, o box plot em cada uma das categorias analisadas, para a gente poder comparar qual é o comportamento da variável quantitativa nestas categorias e como é então que a gente pode tentar inferir algum tipo de associação. O que nós notamos é que o box plot vai se deslocando para cima. Veja que aqui no eixo vertical é o valor do salário, é o salário em número de salários mínimos. Então o box plot vai se deslocando para cima na vertical à medida em que a gente vai aumentando o grau de instrução do indivíduo, né? Então ele já nos dá um indicativo de que à medida em que você aumenta o grau de instrução do indivíduo, segundo os dados aqui apresentados, você tem então uma tendência de aumento nos salários desses indivíduos. Um segundo exemplo que a gente pode fazer, também baseado nos dados da tabela de 2.1, é considerar a variável, novamente a variável salário, mas agora a gente usa uma nova variável V, que é a região de procedência de um certo indivíduo analisado nesta tabela. Então, seguimos a mesma estrutura, primeira coluna, as categorias associadas à variável qualitativa e nas colunas subsequentes nós colocamos as características da análise da variável quantitativa. Aqui então, veja só, o número de indivíduos na capital interior, oriundos da capital, interior ou outras regiões, é apresentado nesta coluna novamente. Veja que são os mesmos 36 indivíduos, né? Se trata da mesma tabela. E aqui os valores de salário médio, desvio padrão, variância e limite inferior, superior, bem como quartil de número 1, 2 e 3. Na figura 2, nós apresentamos os box plots, que são correspondentes a esses conjuntos de dados aqui apresentados. Tá? Quando a gente olha para isso, o que a gente vê, então, é uma diferença entre o que é observado na figura 1 e figura 2. Veja só, se olharmos a figura 2, o que a gente vê é que, dependendo da região, o box plot, a amplitude dele, né, a variabilidade vai sendo reduzida. Por um lado, né, essa caixinha interna aqui do box plot, veja, ela começa bem largona, bem alta aqui, para as pessoas oriundas da capital. Aí nas pessoas oriundas do interior ela fica um pouco mais achatada e na outra região ainda mais achatada. Quer dizer, então os 50% elementos centrais na nossa análise se distribuem por um conjunto de salários, uma região, né, um intervalo de salários que é um pouco mais baixo, dependendo de onde eles vêm. Quando eles estão, note no entanto que os 25% mais alto ou 25% mais baixos mudam
também segundo a região de origem, né? No interior, veja que há uma variabilidade grande entre os 25% maiores salários. Enquanto que entre os melhores ainda é uma variabilidade maior que nas outras regiões, mas essa variabilidade é menor comparativamente com essa aqui. Se você olhar nos outros, essa variabilidade é mais ou menos preservada, né? Por exemplo, aqui e aqui são relativamente semelhantes, e aqui os 25% maiores têm uma variabilidade maior que os 25% menores salários, mas não tão discrepante quanto entre os indivíduos oriundos do interior. Por fim, note que entre indivíduos oriundos da capital, o maior salário não é o maior de todos, o maior de todos está aqui no interior, tá? Segundo os dados avaliados, não é uma regra que vale sempre, tá bom? Isso é importante de ressaltar, que todos os resultados aqui valem para os dados utilizados na tabela do livro, não é algo que a gente vai extrapolar sem qualquer cuidado para toda a população, seja, por exemplo, na cidade de São Paulo, seja no estado, ou em um outro estado da nação, ou no Brasil, ou outro país qualquer, tá bom? Então sejamos cuidadosos quanto a esta questão. Veja, o que a gente vê, então se a gente compara, né, a figura 1 com a figura 2, o que mais salta aos olhos seria dizer então que o salário tende a aumentar segundo o grau de instrução, tem uma relação entre eles. A variabilidade no salário talvez se modifique dependendo da região de origem, de procedência de um certo indivíduo, né? Mas não há nenhuma clareza, não há algo nitidamente perceptível sobre o quanto a região de origem, de procedência, pode afetar em relação ao valor de salários, né? Não dá para a gente ter uma afirmação categórica. A próxima etapa, então, seria a gente desenvolver algum método de análise do quanto o valor ou a categoria da variável qualitativa pode afetar o valor ou a categoria da variável quantitativa. Para isso, nós fazemos o seguinte. Nós vamos definir uma quantidade chamada R², aqui, tá? Que tem esta equação, tem esta fórmula. Ela é a variância global da variável salário, sem considerar as categorias individuais da variável qualitativa que a gente avalia, menos essa variância média, que a gente já vai apresentar a definição aqui embaixo, dividido pela variância global, tá? Essa equação pode ser reescrita nesta forma, né? 1 menos essa variância média da variável S dividido pela variância global da variável S, né? Ou de S, eu vou usar só a expressão S para facilitar. Então, a variância de S é a variância independente da categoria da variável qualitativa que estivermos estudando, enquanto que a média da variância de S é a média das variâncias da variável quantitativa, no caso S, em cada uma das categorias da variável qualitativa, ou seja, a variância média S de S é igual ao somatório em I, de 1 até K, do N índice I, onde N índice I é o número de elementos na iésima categoria da variável qualitativa, vezes a variância de I, a variância na iésima categoria da variável S. Então, em cada categoria, aqui a variância, então, na iésima categoria de S, é denotado por var índice I de S, e esse cara aqui é o cara que a gente vai usar para computar a média das variâncias. Note, então, que nós dividimos pelo total de observações para caracterizar uma média, tá?
esse número K aqui é o número total de categorias da variável qualitativa, né? Na nossa análise, K é igual a 3. São 3 as categorias nos exemplos 1 e 2 que nós usamos nesta aula, né? Seja para os graus de instrução, seja para as regiões de procedência de um certo indivíduo. Bom, então com essa definição nós podemos mensurar agora a região de origem de um certo indivíduo, e é importante a gente saber que este número r ao quadrado é um número positivo e ele vai valer de 0 a 1. Ele vai valer 1 quando o valor da variável quantitativa interfere em 100% da variação na variância da variável quantitativa. E ele vai valer 0 quando não há qualquer interferência do valor da variável qualitativa, da categoria da variável qualitativa, no valor da variável quantitativa. Tá? Esta propriedade decorre de uma equação que eu não escrevi aqui, mas que nós podemos discutir já. O valor da variância média da variável S é menor ou igual ao da variância global. Então, este número aqui só pode ser... então, é por isso que este número aqui é menor, o numerador é menor ou igual ao denominador nesta expressão, e por isso este número será um número entre 0 e 1. No terceiro exemplo, então, para a gente fechar, vamos aplicar o cálculo do r ao quadrado aos dados apresentados nos exemplos 1 e 2 desta videoaula. Usando, então, os dados do exemplo 1, nós vemos que o valor médio da variância vai dar, são 12 elementos na primeira categoria, 12 elementos nessa categoria, sendo que a variância é 7,77. Então, 12 vezes 7,77 mais 18 vezes 13, 18 vezes 13,10, mais 6 vezes 12,89, tudo isso dividido por 36, que é a soma desses três números aqui. Então, isso vai dar 11,96. Como a variância global é 20,46, já calculada previamente, então nós dizemos que nós calculamos r ao quadrado como 1 menos a variância média de S dividido pela variância de S, e isso dá 0,415. Então nós vamos dizer que 41,5% da variação total do salário é explicada pela variável grau de instrução. Tá? Então há uma variação, se você analisar, né, o total, ou se a gente analisa, a gente pega a distribuição e analisa globalmente a variância nos salários daquela população, e nós computamos, e em seguida, se nós computarmos a variância média, considerando as categorias da variável grau de instrução, então 41,5% naquela variância é explicada devido ao grau de instrução, que é uma contribuição significativa. Já se nós olharmos no segundo exemplo, o que nós vemos é que o r ao quadrado vai dar, a fórmula de cálculo é a mesma, né? Então a gente nem precisa se preocupar muito, mas vejam que a variância média é 20,20. Ou seja, ela é muito semelhante à variância global. Então, o r ao quadrado é um número pequeno, ó, note, 0,013, ou seja, 1,3% da variabilidade dos salários, sendo explicada pela região de procedência ou pela origem dos indivíduos, a origem geográfica, né? Então, veja, o que a gente pode interpretar? Essa quantidade r ao quadrado, ela tem esse aspecto muito interessante, que ela é equivalente a você fazer o seguinte: você tem toda a população.
E aí você separa alguns grupos da população segundo categorias definidas em termos das variáveis qualitativas. Se o valor médio da variância dentro destas categorias se assemelha à variância global, então significa que categorizar segundo aquela variável qualitativa é como se você pegasse uma amostra aleatória ali dentro da sua população, mas que tem uma distribuição de valores muito semelhante ao total da população. Tá? Por outro lado, quando acontece de você separar por categorias e aí a variância média diferir significativamente daquela da população, então significa que aquela categorização, ela é uma categorização relevante para você distinguir aspectos significativos da características, qualitativos importantes daquela população que você está estudando. Então, essa medida é uma medida interessante e muito agradável de olhar e de levar em consideração quando analisando uma associação entre variáveis qualitativas e quantitativas. Bom, com isso eu gostaria de concluir este vídeo e desejar-lhes boa sorte com os exercícios referentes a esse tema e aguardar vossos comentários e dizer até a próxima. Um grande abraço e até. Tchau, tchau.